O céu sobre a Alemanha estava limpo demais. A formação de bombardeiros B-17 Flying Fortress avançava lentamente, como uma cidade flutuante feita de metal e ruído. A mais de 8.000 metros de altitude, o ar era fino e cruel, congelando qualquer parte do corpo que não estivesse protegida por camadas de lã e couro. Dentro de cada bombardeiro, artilheiros americanos observavam o horizonte com olhos cansados, esperando o inevitável. Eles já sabiam como isso acontecia. Primeiro, os pontos escuros apareciam ao longe. Pequenos, rápidos, agressivos. Os caças alemães vinham em mergulho, disparavam suas metralhadoras MG-151 e canhões MK-108 e desapareciam antes que os artilheiros pudessem reagir. Era um padrão repetido centenas de vezes. Mortal, mas previsível. Mas naquele dia, algo estava errado. Um dos artilheiros de cauda estreitou os olhos. Havia um ponto no horizonte, mas ele não se movia como os outros. Não mergulhava. Não subia. Não fazia curvas. Apenas crescia. Direto. Rápido demais. Rápido demais para qualquer coisa conhecida. Ele mal teve tempo de reagir. Uma forma cinza atravessou a formação americana como um raio sólido. Não houve dogfight. Não houve manobra. Apenas uma passagem brutal. O som chegou depois. Um rugido grave e estranho, completamente diferente do motor de pistão familiar. Não era o ronco irregular de um motor Daimler-Benz. Era algo contínuo, artificial, quase alienígena. Antes que qualquer artilheiro pudesse girar sua torre, um B-17 explodiu. O impacto dos canhões de 30 mm abriu o bombardeiro como se fosse feito de papel. Fragmentos de metal giraram no ar congelado. Um dos motores se soltou e caiu, girando lentamente, enquanto o restante da fuselagem entrava em uma espiral mortal em direção às nuvens abaixo. E então, o caça desapareceu. Não mergulhou, não virou, não desacelerou. Simplesmente foi embora. Os artilheiros olharam uns para os outros, tentando entender o que haviam acabado de ver. Nenhum caça com motor a pistão poderia fazer aquilo. Nenhum caça poderia entrar e sair de uma formação de bombardeiros antes mesmo que as torres pudessem reagir. Mas aquilo não era um caça comum. Era o Messerschmitt Mi-262. No solo alemão, a poucos quilômetros dali, mecânicos e engenheiros observavam em silêncio enquanto o piloto descia da cabine. O calor dos motores ainda ondulava no ar ao redor da aeronave. Os dois motores Junkers Jumo 004 ainda estalavam e esfriavam, emitindo sons metálicos agudos. O piloto retirou o capacete lentamente. Ele não parecia triunfante, parecia perturbado, porque ele sabia o que aquilo significava. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Alemanha possuía uma arma que tornava tudo o que existia antes obsoleto. Não era uma melhoria, não era uma evolução. Era um salto. O Mi-262 podia voar mais rápido do que qualquer coisa no céu. Mais de 850 km por hora. Nenhum Spitfire, nenhum Mustang, nenhum Thunderbolt poderia alcançá-lo em voo reto. Ele escolhia quando lutar, escolhia quando partir. Era invulnerável, pelo menos em teoria. Os engenheiros da Messerschmitt observavam a aeronave com uma mistura de orgulho e ansiedade. Eles sabiam o que haviam criado. Sabiam que aquilo poderia mudar o destino da guerra, mas também sabiam algo mais, algo que poucos ousavam dizer em voz alta. A Alemanha não precisava de uma arma revolucionária, precisava de tempo, e tempo era a única coisa que estava acabando. Nos céus acima, os bombardeiros americanos continuavam vindo, centenas deles, todos os dias, mais do que no dia anterior, mais do que a Alemanha podia derrubar. Fábricas eram destruídas, refinarias queimavam, linhas ferroviárias desapareciam sob explosões. A infraestrutura do Reich estava sendo apagada sistematicamente. E mesmo assim, agora havia esperança. Uma esperança alimentada por uma máquina que parecia ter vindo do futuro. Quando Adolf Hitler soube do Me-262, ele não viu apenas um caça. Ele viu salvação. Ele chamou de Wunderwaffe, arma milagrosa. Mas havia um problema, e esse problema não estava nos céus. Estava na mente de Adolf Hitler.
porque no momento em que ele colocou os olhos no Mi-262, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que transformaria a arma mais avançada da guerra em uma oportunidade desperdiçada. O Mi-262 não parecia real parado no solo. Sua fuselagem lisa e angular refletia a luz como nada mais na base aérea. As asas levemente inclinadas para trás sugeriam velocidade mesmo em repouso. Sob cada asa, os motores Junkers Jumo 004 pendiam como cápsulas de puro poder contido. Era uma aeronave construída não para competir com o presente, mas para dominar o futuro. Oficiais da Luftwaffe caminhavam lentamente ao redor dele, em silêncio. Eles entendiam o que estavam vendo. O Generalleutnant Adolf Galland, um dos comandantes mais experientes da Alemanha, sabia imediatamente. Ele havia voado praticamente tudo o que a Luftwaffe tinha a oferecer. O Bf-109, o FBA-190. Ele conhecia seus limites, suas forças, suas falhas. Mas aquilo era diferente. O Mi-262 não precisava manobrar como os outros caças. Não precisava girar em combates longos e exaustivos. Sua velocidade pura era suficiente. Ele podia atacar bombardeiros americanos, disparar seus 4 canhões MK-108 de 30 mm e desaparecer antes que qualquer escolta pudesse reagir. Cada projétil de 30 mm era devastador. Um único impacto podia destruir um bombardeiro pesado. 4 canhões significavam que um Mi-262 poderia aniquilar uma formação inteira em minutos. Galland sabia o que isso significava. Com produção suficiente, o Mi-262 poderia fechar o céu sobre a Alemanha novamente. Poderia tornar os bombardeios aliados insustentáveis. Poderia mudar tudo. Mas o destino do Mi-262 não estava nas mãos de Galland. Estava nas mãos de Adolf Hitler. Quando Hitler finalmente viu a aeronave, ele não reagiu como os engenheiros esperavam. Ele não perguntou sobre sua velocidade máxima. Não perguntou sobre sua capacidade de interceptação. Ele fez uma única pergunta. Ele podia carregar bombas? O silêncio que se seguiu foi pesado. Os engenheiros se entreolharam. Tecnicamente, sim. O Mi-262 podia ser adaptado para carregar bombas sob a fuselagem. Mas isso não era o propósito da aeronave. Aquilo reduziria sua velocidade, reduziria sua vantagem, transformaria um interceptor puro em algo comprometido. Mas Hitler já havia tomado sua decisão. Ele não queria apenas defender a Alemanha. Ele queria atacar. Ele imaginava o Mi-262 como um bombardeiro rápido, capaz de atravessar o espaço aéreo aliado sem ser interceptado. Capaz de atingir alvos estratégicos com precisão e escapar antes que qualquer defesa pudesse reagir. Ele acreditava que aquilo poderia virar o curso da guerra. Ele insistiu, contra a recomendação de seus próprios comandantes, contra a lógica técnica, contra a realidade. A ordem foi clara. O Mi-262 seria convertido em um Schnellbomber, um bombardeiro rápido. Para Galland, aquilo era incompreensível. Cada dia que o Mi-262 não estava interceptando bombardeiros aliados, era um dia em que fábricas alemãs queimavam. Cada modificação desnecessária atrasava sua entrada em serviço como interceptor. E o tempo continuava passando. Nas fábricas, engenheiros trabalhavam sob pressão constante. A produção era lenta. Os motores Jumo 004 eram revolucionários, mas frágeis. Seus componentes se desgastavam rapidamente. A Alemanha não tinha acesso suficiente a metais resistentes ao calor, como cromo e níquel. Cada motor tinha uma vida útil perigosamente curta. Mecânicos sabiam que estavam lidando com algo extraordinário e incrivelmente delicado. Enquanto isso, os céus sobre a Alemanha se tornavam cada vez mais perigosos. Os P-51 Mustang haviam chegado. Eles não eram apenas caças. Eram escoltas de longo alcance. Pela primeira vez, bombardeiros americanos podiam ser protegidos durante toda a missão. Os Mustangs esperavam, observavam, caçavam qualquer coisa que decolasse. Mesmo o Mi-262 não era invulnerável. No ar ele era intocável. Mas no solo
era apenas uma máquina. Durante decolagens e pousos, ele era lento, vulnerável, exposto. Pilotos americanos aprenderam rapidamente. Eles não perseguiam o Me-262 em voo reto. Eles esperavam perto das bases alemãs. Esperavam o momento em que o jato era mais fraco. Era ali que atacavam. Era ali que o futuro podia ser destruído. Dentro da cadeia de comando alemã, a frustração crescia. Galland pressionava, argumentava, insistia que o Me-262 deveria ser usado como interceptor. Ele sabia que cada atraso era fatal. Sabia que aquela aeronave representava a última chance real de contestar o domínio aéreo aliado. Mas Hitler não cedia. Ele via o Me-262 não como uma arma defensiva, mas como uma arma de vingança. E assim, o milagre foi atrasado. Meses preciosos foram perdidos em modificações, debates e indecisão. Meses em que os aliados se tornaram mais fortes. Meses em que o céu alemão se tornou território inimigo. E quando o Me-262 finalmente começou a entrar em serviço em números significativos, a situação já havia mudado. Os céus ainda pertenciam aos aliados, mas agora algo novo havia entrado na guerra, algo que os pilotos americanos começavam a temer e que os pilotos alemães começavam a perceber. Talvez tivesse chegado tarde demais. O rugido dos motores a jato ecoava pela pista enquanto mais um Me-262 acelerava em direção ao céu cinza. Não havia hesitação. O piloto mantinha a aeronave perfeitamente alinhada, sentindo a vibração crescer através da fuselagem. Diferente dos caças antigos, não havia o torque violento de uma hélice puxando para um lado. Apenas uma aceleração contínua, limpa, implacável. Em segundos, o avião deixou o solo, e naquele momento ele se tornava a coisa mais rápida no céu europeu. Lá em cima, os bombardeiros aliados continuavam sua marcha. Centenas de B-17 e B-24 avançavam em formação rígida, protegidos por dezenas de P-51 Mustang. Eles já haviam visto o Me-262 antes, já sabiam do que ele era capaz, e mesmo assim não podiam detê-lo diretamente. O jato se aproximava como um predador que não precisava se esconder. Os pilotos americanos observavam seus indicadores, seus espelhos, o horizonte. Sabiam que o ataque viria, mas não sabiam quando, nem de onde. Então acontecia. O Me-262 atravessava a formação em velocidade devastadora. Seus 4 canhões disparavam por uma fração de segundo. Isso era tudo o que precisava. Projéteis explodiam dentro das fuselagens dos bombardeiros, rasgando metal, destruindo motores, transformando aeronaves inteiras em destroços em chamas. E então ele desaparecia novamente. Sem perseguição, sem combate. Apenas destruição súbita. Para os tripulantes dos bombardeiros, era um inimigo impossível. Não havia tempo para reagir. Não havia defesa eficaz. Mas mesmo enquanto o Me-262 demonstrava sua superioridade, algo estava profundamente errado. Havia poucos deles, poucos demais. Nas bases alemãs, a realidade era brutal. A produção nunca alcançava o necessário. Bombardeios aliados destruíam fábricas, interrompiam linhas de suprimento, matavam engenheiros e operários treinados. Cada Me-262 perdido era uma perda que não podia ser facilmente substituída. E eles estavam sendo perdidos, não em combate aéreo, mas no solo. Pilotos americanos circulavam como caçadores pacientes. Eles observavam as pistas alemãs. Esperavam o momento certo. O momento em que o jato desacelerava para pousar. O momento em que não podia escapar. Era ali que atacavam. O Me-262, invencível no ar, tornava-se vulnerável na terra. Explosões consumiam aeronaves antes mesmo que pudessem decolar novamente. Mecânicos corriam. Pilotos morriam sem sequer entrar em combate. A arma milagrosa estava sendo lentamente sufocada. Dentro da Luftwaffe, os comandantes sabiam a verdade. Mesmo quando o Me-262 derrubava bombardeiros, mais bombardeiros vinham no dia seguinte, mais numerosos, mais protegidos, mais confiantes.
A vantagem tecnológica da Alemanha era real, mas não era suficiente. Porque guerra não era decidida apenas pela qualidade das armas, era decidida pela quantidade, pela logística, pela capacidade de substituir perdas. E nisso, a Alemanha já havia perdido. O combustível estava acabando. Pilotos experientes estavam mortos. As fábricas estavam em ruínas. O treinamento estava acelerado demais. Jovens pilotos entravam em combate com experiência mínima, tentando dominar a aeronave mais avançada do mundo em meio ao colapso de seu país. Eles voavam uma máquina do futuro, em uma nação que já não tinha futuro. Alguns ainda acreditavam que o Mi-262 poderia mudar tudo, que com números suficientes poderia destruir as forças aéreas aliadas, poderia forçar uma negociação, poderia salvar o Reich. Mas no fundo os líderes sabiam. O momento havia passado. A decisão de atrasar seu uso como interceptor havia custado tempo demais. Tempo que nunca poderia ser recuperado. Quando os aliados avançaram sobre as bases alemãs, encontraram fileiras de Mi-262 abandonados. Alguns intactos, outros destruídos por suas próprias tripulações para evitar captura. Engenheiros aliados examinaram as aeronaves com fascínio. Eles entendiam o que estavam vendo. Aquilo não era apenas uma arma. Era o início de uma nova era. O Mi-262 havia provado que o futuro pertencia aos jatos, que os motores a pistão estavam obsoletos, que a velocidade redefiniria o combate aéreo. Mas para a Alemanha, essa realização veio tarde demais. A arma que deveria salvar o Reich tornou-se apenas um símbolo do que poderia ter sido. Não uma vitória, mas uma oportunidade perdida. No final, o Mi-262 não falhou porque era inferior. Ele falhou porque chegou em uma guerra que a Alemanha já não podia vencer. E enquanto suas fuselagens silenciosas permaneciam nas pistas destruídas, uma verdade se tornava impossível de ignorar. O milagre existia, mas milagres também precisam de tempo.